O inimigo começa a intensificar os ataques não porque se sinta ameaçado, mas porque já não te compreende. Maquiavel nunca aconselhou a procura de amor ou justiça em lutas de poder. Ele aconselhou o controle da percepção, a distância do impulso e o domínio sobre o tempo. Ele percebeu que aqueles que se apressam a esclarecer perdem a vantagem, e aqueles que anseiam por resolução entregam o seu poder. A mente que exige ser compreendida é fácil de governar. A mente que se retrai torna-se ingovernável. No final deste vídeo, não te sentirás inspirado, sentirás uma profunda proteção. Compreenderás como os inimigos testam os limites emocionais, como o silêncio funciona como pressão, como o atraso reescreve a hierarquia e por que razão negar um desfecho desestabiliza até os oponentes mais confiantes. Isto não é sobre vencer discussões ou dominar os outros. É sobre tornares-te estrategicamente inalcançável. Quero que deixes esta afirmação nos comentários antes de avançarmos. Eu sou indecifrável. Número 1. Os inimigos procuram o controle emocional e não o conflito direto. Os inimigos raramente avançam para uma colisão aberta porque a força direta é cara. Ela expõe a intenção, cria resistência e convida a consequências. Maquiavel observou que oponentes inteligentes preferem a influência ao impacto. O seu objetivo é guiar o comportamento sem parecerem responsáveis por ele. O acesso emocional alcança isto silenciosamente. Assim que entram no teu espaço emocional, já não precisam de se opor a ti. Eles podem guiar-te. O primeiro objetivo nunca é a vitória. É a permissão. A permissão para perturbar o teu equilíbrio interior. A permissão para afetar o teu humor. A permissão para moldar as tuas decisões indiretamente. A provocação é a ferramenta de entrada. Um comentário, um atraso, um gesto, um afastamento. Cada um é calibrado para ver se consegue perturbar a tua ordem interna. No momento em que respondes emocionalmente, a porta abre-se. A partir desse ponto, eles já não estão a adivinhar, estão a ajustar. A hierarquia não se estabelece apenas através do domínio. Estabelece-se através do controle do fluxo emocional. O indivíduo que define a direção emocional define a estrutura da interação. Quando ficas irritado, defensivo, apressado ou ansioso por corrigir um mal-entendido, já não estás a escolher as tuas ações livremente. Estás a responder dentro do plano de outra pessoa. Maquiavel compreendeu que a influência é mais forte quando o influenciado acredita que está a agir de forma independente. A maioria das pessoas interpreta mal a provocação. Pensam que o objetivo é insultar. Não é. O objetivo é extrair informação. Os picos emocionais revelam os pontos de pressão. Os momentos de calma revelam as expectativas. As reações súbitas expõem os apegos. A partir destes sinais, forma-se um mapa de comportamento. Uma vez mapeado, a manipulação torna-se eficiente. Não há necessidade de pressão contínua. O inimigo simplesmente pressiona onde a resposta é garantida. Maquiavel disse uma vez que os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que um enganador nunca terá falta de vítimas para os seus enganos. As necessidades emocionais criam obediência. O desejo de ser respeitado, compreendido ou justificado torna-se uma alavanca. Quando essas necessidades são visíveis, podem ser exploradas sem força, o inimigo já não precisa de te confrontar. Só precisa de estimular a resposta interna certa. O controlo raramente é barulhento. Ele opera através do ritmo. Quem fala primeiro? Quem espera? Quem se apressa? Quem explica? Quem reage? Estas mudanças subtis decidem a posição. A pessoa que perde o equilíbrio emocional primeiro aceita uma posição inferior sem se aperceber. A partir desse momento,
as interações deixam de ser iguais. Um lado sonda, o outro ajusta. C. Um lado lidera, o outro segue. É por isso que a disciplina emocional não é contenção, é defesa. Quando as emoções permanecem inacessíveis, a alavanca desaparece. Sem alavanca, os inimigos são forçados a tornar-se visíveis. Eles devem intensificar o ataque abertamente ou recuar. Ambos os resultados os expõem. Maquiavel aconselhou os líderes a evitarem tornar-se dependentes da troca emocional, porque a dependência convida ao controlo. A independência, mesmo quando silenciosa, cria incerteza. Quando compreendes que os inimigos procuram autoridade emocional em vez de confronto, o teu comportamento muda. Deixas de responder à irritação. Deixas de corrigir suposições. Deixas de explicar os teus motivos. Em vez disso, tu observas. Permites que a pressão exista sem oferecer alívio. O inimigo, privado de respostas, começa a questionar a sua própria posição. A ansiedade substitui a confiança. A iniciativa enfraquece. A mudança fundamental é reconhecer que a neutralidade emocional não é passividade. É recusa. A recusa em ser posicionado. A recusa em ser medido. A recusa em fornecer material. Quando as emoções não estão disponíveis, o controle estratégico dissolve-se. O inimigo já não interage com uma pessoa. Interage com um muro. Agora, quero que deixes esta afirmação nos comentários. As minhas emoções são inacessíveis. Número 2. Recusa a reação para quebrar a alavanca deles. A reação nunca é neutra. No instante em que respondes, entregas a iniciativa. Maquiavel compreendeu que o poder pertence àquele que age por escolha e não por impulso. A reação coloca-te dentro de uma estrutura que não desenhaste. Força o movimento em termos que foram decididos antes mesmo de perceberes que um jogo tinha começado. Assim que reages, confirmas a tua relevância. Dás o sinal de que algo exterior a ti tem autoridade sobre o teu estado interno. Cada resposta carrega informação. O tom revela a prioridade. A velocidade revela a urgência. As palavras revelam a intenção. O silêncio após a provocação revela força, mas o discurso revela a tua forma. Os inimigos observam atentamente estes sinais porque eles removem a incerteza. A incerteza é perigosa para eles. A clareza é segurança. Quando reages, facilitas os cálculos deles, encurtas a sua árvore de decisões. Transformas a complexidade em previsibilidade. A primeira pessoa a responder ocupa sempre a posição mais fraca. Isto não é teoria social, é realidade estrutural. A resposta implica ajuste. O ajuste implica dependência. A liderança não se explica em tempo real. A autoridade não se apressa a esclarecer. Maquiavel notou que aqueles que se apressam a defender se parecem culpados mesmo quando inocentes, porque a urgência sinaliza desequilíbrio. O equilíbrio é a base do comando. A maioria das pessoas acredita que a reação demonstra confiança. Na verdade, demonstra exposição. A exposição cria acesso. O acesso cria controlo. Quando alguém sabe exatamente como arrancar uma resposta de ti, pode controlar o teu ritmo. Podem exaurir-te. Podem redirecionar-te. A reação entrega-lhes o volante. A partir desse ponto, já não estás a navegar, estás apenas a corrigir. A recusa em reagir destrói todo este mecanismo. Quando nenhuma resposta chega, o inimigo fica sem confirmação. As suas suposições permanecem por testar. A sua pressão flutua sem aterrar. Esta ausência cria desconforto, porque o controle exige respostas. Sem respostas, a certeza sofre erosão. O inimigo começa a duvidar do tempo, do significado e do impacto.
A sua confiança enfraquece não porque atacaste, mas porque não obedeceste. O poder maquiavélico parece frequentemente passivo aos olhos não treinados. Na realidade, é um envolvimento seletivo. A ausência de reação não é indiferença, é disciplina. É a decisão consciente de negar o acesso. Quando não respondes, não estás a evitar o conflito. Estás a forçá-lo a desmoronar-se sob o seu próprio peso. A provocação exige participação. Sem ela, o provocador fica exposto. A não resposta também inverte o fardo psicológico. Em vez de seres tu a gerir a emoção, é o inimigo que deve gerir a incerteza. O silêncio torna-se um espelho. Eles projetam os seus motivos. Eles imaginam estratégias. Eles preenchem os vazios com medo. Este ruído interno leva ao exagero. O exagero cria erros. Maquiavel compreendeu que os inimigos se derrotam a si próprios, quando privados de clareza. A confusão atrai o erro mais depressa do que a resistência. Recusar a reação também preserva a autoridade interna. Tu permaneces centrado. As tuas decisões não são apressadas. As tuas ações permanecem deliberadas. Esta separação entre o estímulo e o comportamento é o núcleo do domínio. Quando a ação segue a intenção em vez do impulso, o poder consolida-se naturalmente. Nenhum anúncio é necessário. O controlo torna-se visível através da consistência e não da exibição. Há outra consequência que os inimigos raramente antecipam. Quando as reações desaparecem, o interesse desvanece-se. A manipulação depende do efeito. Se nenhum efeito for produzido, o esforço parece desperdiçado. O inimigo ou intensifica abertamente ou desiste completamente. Ambos os resultados te favorecem. A intensificação revela a intenção. O afastamento confirma a perda de influência. Em ambos os casos, a alavanca dissolve-se. Maquiavel avisou que aqueles que mostram o seu funcionamento interno convidam à interferência. A reação expõe a maquinaria. A quietude esconde aquele que não pode ser movido, não pode ser manipulado. É por isso que a recusa em reagir não é fraqueza, é isolamento. Coloca distância entre ti e a pressão externa. A distância cria liberdade. A liberdade cria escolha. O poder começa quando a reação termina. Número 3. Usa o silêncio como pressão psicológica ativa. O silêncio é frequentemente mal compreendido como vazio. Na realidade, é densidade sem direção. Maquiavel compreendeu que o que é indefinido torna-se temido, e o que é temido ganha peso. O silêncio remove os pontos de referência. Quando não há sinal verbal, nenhuma pista emocional, nenhuma intenção visível, a mente oposta é forçada a virar-se para dentro. A pressão não desaparece. Ela multiplica-se. A fala resolve a tensão. O silêncio preserva-a. Os inimigos dependem da resolução porque a resolução restaura o controlo. Quando falas, mesmo que brevemente, âncoras a interpretação. Quando permaneces em silêncio, a interpretação entra em espiral. O inimigo começa a atribuir significado onde nenhum foi oferecido. Esse significado é moldado pela sua própria insegurança e não pela tua intenção. É aqui que se forma o desequilíbrio. O silêncio funciona como uma força ativa porque nega a orientação. Sem orientação, o tempo desmorona-se. Os inimigos hesitam, avançam incorretamente ou recuam cedo demais. Cada movimento revela a dependência de uma resposta. Maquiavel reconheceu que a incerteza enfraquece a determinação mais rapidamente do que a oposição. Um inimigo visível permite preparação. Um inimigo indecifrável não permite. Existe uma hierarquia na comunicação. Aqueles que falam frequentemente estão a responder. Aqueles que falam por último
definem a realidade. Aqueles que permanecem totalmente em silêncio existem fora do enquadramento. O silêncio eleva-te acima da troca. Já não estás a participar. Estás a ser observado. A observação muda a gravidade. O observado torna-se reativo. O observador torna-se central. Maquiavel disse uma vez que quem é a causa de outro se tornar poderoso arruína-se a si próprio. O silêncio impede que os outros ganhem poder sobre ti. Quando não ofereces nada, nenhuma vantagem pode ser extraída. Quando retens a explicação, nenhuma alavanca é formada. O silêncio bloqueia a transferência de autoridade que o discurso frequentemente cria sem que se perceba. A mente humana resiste a ciclos abertos. Ela procura a conclusão. O silêncio cria um ciclo sem saída. Esse estado não resolvido produz ruído interno. As perguntas repetem-se. As suposições multiplicam-se. O inimigo fica preocupado não com a ação, mas com a interpretação. Enquanto eles estão ocupados a construir significado, tu permaneces inabalável. Esta pressão psicológica aumenta com o tempo. O silêncio não precisa de reforço. Ele compõe-se naturalmente. Quanto mais tempo persiste, mais pesado se torna. Os inimigos podem inicialmente interpretá-lo como fraqueza. Essa ilusão desvanece-se rapidamente quando não ocorre nenhum colapso. A confusão transforma-se em dúvida. A dúvida transforma-se em ansiedade. A ansiedade leva à exposição. O silêncio também remove a simetria emocional. Quando um lado expressa urgência e o outro permanece quieto, o desequilíbrio torna-se visível. O esforço emocional sem retorno parece humilhante. Sinaliza dependência. O inimigo torna-se consciente, muitas vezes de forma subconsciente, de que está a investir energia em alguém que não retribui. Esta consciência corrói a confiança. O silêncio estratégico não é recuo, é posicionamento. Estás presente sem envolvimento, disponível sem dar acesso, visível sem dar explicação. Esta posição é difícil de desafiar, porque não tem superfície. Os ataques escorregam. As perguntas caem sem resposta. A pressão ressalta para a fonte. Maquiavel aconselhou os líderes a evitarem explicações desnecessárias porque a explicação convida ao julgamento. O silêncio, por outro lado, convida à projeção. A projeção expõe a paisagem interior do inimigo. Os seus medos vêm à superfície através da especulação. As suas prioridades revelam-se através da intensificação. Tu aprendes sem te revelares. Quando o silêncio se torna consistente, ele muda o teu estatuto. Os outros começam a ajustar-se em torno dele. As conversas abrandam. As expectativas mudam. A tua quietude torna-se um ponto de referência. Isto é gravidade psicológica. Não exige atenção. Atrai-a. O silêncio também protege o tempo. As palavras prendem-te a momentos. O silêncio mantém as opções abertas. Quando finalmente falas, isso tem peso porque chega após a ausência. A ausência afia a presença. Maquiavel compreendeu que a escassez aumenta o valor. O silêncio cria escassez de acesso. A chave é a disciplina. O silêncio deve ser intencional, não emocional. Não é fuga. É a recusa em alimentar a incerteza com clareza. Uma vez dominado, o silêncio torna-se pressão sem agressão, influência sem movimento, controlo sem esforço. O indivíduo indecifrável torna-se o centro da reação. Os outros orbitam, ajustam-se e pensam demais. Tu permaneces inalterado. Esse é o poder do silêncio. Número 4. Controla o tempo para controlar os resultados.
O tempo é o instrumento de poder mais subestimado. Maquiavel compreendeu que quem dita o ritmo dita o comportamento. A urgência raramente é natural. Ela é fabricada para comprimir o julgamento, enfraquecer o discernimento e forçar um compromisso prematuro. Quando a pressão acelera o relógio, os erros acontecem. Aqueles que aceitam a velocidade imposta entregam o controle antes de perceberem que ele foi retirado. Os inimigos introduzem a pressa para limitar a escolha. Decisões rápidas parecem resolutas, mas servem frequentemente quem as inicia. A velocidade beneficia aquele que se preparou com antecedência. Aquele que se apressa já está em desvantagem. Maquiavel avisou que a ação impulsiva agrada aos adversários porque substitui a estratégia pelo impulso. O impulso pode ser redirecionado. A intenção não. O atraso não é indecisão. É disrupção. Quando abrandas a troca, quebras a expectativa. Os inimigos planeiam sequências baseadas em janelas de resposta previstas. Quando essas janelas colapsam, a estrutura falha. Eles são forçados a esperar. A espera transfere o peso emocional. A antecipação gera tensão. A tensão degrada a clareza. A assimetria do tempo estabelece a hierarquia. O indivíduo que se sente confortável a esperar sinaliza independência. O indivíduo que exige imediatismo revela necessidade. A necessidade cria vulnerabilidade. Maquiavel reconheceu que a autoridade parece calma, porque não teme a perda através do atraso. A ansiedade pertence àqueles que sentem que podem perder a vantagem se o controlo não for mantido. Recusar a urgência desestabiliza os oponentes porque lhes nega a conclusão. A estratégia deles permanece inacabada. Eles ficam a segurar a pressão sem ter por onde a libertar. À medida que o tempo se prolonga, o seu investimento emocional aumenta. Este investimento turva o julgamento. As decisões tornam-se reativas. Quanto mais tempo esperam, mais desejam uma resolução. O desejo de resolução é uma alavanca. Pausas longas seguidas de ações breves criam desequilíbrio. A pausa amplifica o impacto. Quando a resposta finalmente chega, parece mais pesada, parece deliberada. Sugere pensamento e não reação. Maquiavel compreendeu que a percepção importa mais do que o esforço. Uma resposta medida sinaliza domínio, independentemente do conteúdo. Os inimigos tentam controlar o ritmo através de prazos, exigências e consequências implícitas. Estas táticas dependem do medo da perda. Quando ignoras os prazos impostos, redefines as apostas. A perda passa a ser deles. A iniciativa que tentaram garantir dissolve-se. A urgência deles expõe a sua dependência. Há também uma vantagem estratégica em deixar as situações amadurecerem. O movimento precoce revela pouco. O movimento tardio revela padrões. Ao esperar, tu recolhes informação sem oferecer nenhuma. O inimigo mostra impaciência, muda de tom e revela as suas prioridades. Cada ajuste expõe o motivo. Maquiavel valorizava a paciência porque ela permitia que os outros se revelassem totalmente antes do confronto. O tempo também protege o posicionamento. A ação imediata prende-te ao contexto. O atraso mantém a posição fluida. Quando as circunstâncias mudam, os atores que atrasam a ação mantêm a flexibilidade. Aqueles que se moveram cedo devem defender a sua escolha. A defesa drena o poder. A espera preserva a capacidade de escolha. Maquiavel observou que os governantes que se apressavam perdiam a autoridade porque pareciam ser controlados pelos eventos em vez de os dirigirem. Aqueles que esperavam pareciam soberanos. A soberania é reconhecida através de um ritmo calmo. O ritmo calmo sinaliza o comando sobre o resultado.
Controlar o tempo também neutraliza a manipulação. A manipulação exige sincronização. Quando o tempo é perturbado, a influência enfraquece. O manipulador não consegue alinhar a pressão de forma eficaz. As suas tentativas parecem fora de tempo. A falta de tempo adequado corrói a credibilidade. Existe um custo psicológico na espera que muitos subestimam. A espera cria fricção interna. Os pensamentos entram em ciclo. A confiança sofre erosão. Os inimigos começam a duvidar das suas próprias suposições. A dúvida leva à correção excessiva. A correção excessiva revela fraqueza. Este processo desenrola-se naturalmente sem o teu envolvimento. A disciplina para controlar o tempo exige estabilidade interna. Exige tolerância à incerteza. A maioria das pessoas apressa-se porque o silêncio parece desconfortável. O poder maquiavélico tolera o desconforto porque compreende a sua função. O desconforto transferido é uma alavanca ganha. Quando ditas o ritmo, decides quando o significado aparece. Decides quando a ação importa. Decides quando o confronto começa. Esta autoridade elimina a necessidade de força. O controle do tempo reestrutura a interação silenciosamente. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu controlo o ritmo. Número 5. Quebra as expectativas do inimigo. Os inimigos não se preparam para a verdade. Eles preparam-se para o hábito. Maquiavel compreendeu que a antecipação é construída sobre padrões e não sobre a realidade. A mente procura atalhos e a repetição cria esses atalhos. Uma vez que um padrão é assumido, o planeamento torna-se confortável. O conforto diminui o estado de alerta. Quando um inimigo acredita que sabe como te vais comportar, deixa de pensar de forma crítica. Esta é a abertura. A expectativa funciona como um guião. Diz-lhes quando vais responder, como vais reagir e que forma a resistência vai tomar. Esse guião torna-se a rede de segurança deles. Eles apoiam-se nele sem se aperceberem. Quando o comportamento diverge subitamente desse guião, a confusão substitui a confiança. A confusão interrompe a execução. A falha na execução cria vulnerabilidade. A previsibilidade nem sempre é fraqueza. Maquiavel nunca aconselhou o caos constante. Ele aconselhou o controlo. Há momentos em que a consistência reduz a suspeita e diminui a fricção. A estabilidade pode ser camuflagem. O perigo surge quando a consistência se torna identidade. Uma vez que o comportamento é assumido como fixo, ele pode ser explorado repetidamente. O inimigo deixa de se adaptar. Eles simplesmente repetem o que funcionou antes. Quebrar a expectativa não é aleatoriedade. A aleatoriedade carece de intenção. O desvio estratégico é preciso. Ocorre em momentos decisivos, não constantemente. Quando a pressão atinge o pico e uma resposta familiar é esperada, o desvio tem um impacto máximo. O inimigo compromete-se com um movimento baseado numa suposição. Quando essa suposição falha, eles hesitam. A hesitação fratura o impulso. Maquiavel disse uma vez que um príncipe não deve afastar-se do bem se possível, mas deve saber como entrar no mal quando forçado pela necessidade. Isto não era um conselho moral, era flexibilidade estratégica. A lição é a adaptabilidade sob pressão. Quando a expectativa bloqueia o comportamento, a flexibilidade torna-se domínio. Os inimigos também dependem da previsão emocional. Eles assumem irritação, explicação, recuo ou intensificação. Quando nenhuma destas surge, o seu modelo colapsa. Eles devem reconstruir o entendimento a meio da interação. A reconstrução consome a atenção.
A atenção desviada da execução produz erros. É assim que a falha da expectativa se traduz em vantagem. Há também um custo psicológico em estar errado. Quando a previsão de um inimigo falha, a dúvida aparece. A dúvida enfraquece as previsões futuras. A confiança sofre erosão gradualmente. Uma vez que a dúvida se instala, até mesmo as suposições corretas parecem incertas. Esta instabilidade perdura. Uma expectativa quebrada infeta o encontro seguinte. A inconsistência estratégica também perturba a manipulação. A manipulação requer causa e efeito fiáveis. Quando as ações deixam de produzir as reações esperadas, a influência enfraquece. O manipulador perde a calibração. Eles ajustam demasiado. O ajuste excessivo expõe a intenção. A exposição elimina a subtileza. Maquiavel compreendeu que parecer simples enquanto se é complexo é poder. Os inimigos relaxam quando pensam que te compreendem. Esse relaxamento é perigoso para eles. Quando a complexidade se revela inesperadamente, o tempo de resposta colapsa. Eles são forçados a pensar sob pressão em vez de agir. A expectativa também rege a intensificação. Os inimigos decidem até onde ir com base na resistência prevista. Se a resistência muda repentinamente de forma ou desaparece, a intensificação falha o alvo. Eles avançam longe demais ou recuam cedo demais. Ambos os erros criam oportunidades. Quebrar a expectativa não exige ação dramática. Por vezes, a ausência é suficiente. Por vezes, a contenção é o desvio. Por vezes, a calma substitui a intensidade. Por vezes, o atraso substitui a velocidade. A chave é o contraste. Quanto maior for o contraste entre o que é esperado e o que ocorre, mais forte é o impacto psicológico. Há também um efeito mais profundo. Quando os inimigos não podem confiar na previsão, tornam-se cautelosos. A cautela atrasa a iniciativa. A perda de iniciativa transfere a vantagem. Eles esperam. Eles hesitam. Eles observam em vez de agir. Nessa pausa, o controlo muda de lado. Maquiavel valorizava a adaptabilidade porque as mentes rígidas colapsam sob condições variáveis. A flexibilidade mantém o poder móvel. A mobilidade evita a armadilha. Quando o comportamento não pode ser mapeado, a estratégia não pode ser finalizada, o inimigo permanece perpetuamente incompleto. A expectativa é um conforto. Removê-la cria instabilidade. A instabilidade enfraquece a estrutura. A falha da estrutura acaba com o domínio. Ao controlar quando e como as expectativas são quebradas, tu ditas o terreno psicológico. No momento em que o inimigo percebe que já não te compreende, a balança inclina-se. Eles já não estão a jogar o jogo para o qual se prepararam. Estão a reagir a um jogo que não conseguem definir. Número 6. Nega um desfecho para colapsar a sua estabilidade mental. A mente humana não foi construída para tolerar narrativas inacabadas. Maquiavel compreendeu isto muito antes de a psicologia moderna lhe dar um nome. As pessoas procuram a resolução porque a resolução restaura a ordem. Quando a ordem é negada, a tensão permanece. Essa tensão persistente consome a atenção, drena a energia e distorce o julgamento. Negar o desfecho não é crueldade. É um afastamento estratégico da troca psicológica. Os inimigos nem sempre procuram a vitória. Muitas vezes procuram uma explicação. Eles querem reconhecimento, reação ou validação. Qualquer forma de conclusão tranquiliza-os de que a influência ainda existe. Quando removes o acesso sem explicação, o ciclo permanece aberto. Um ciclo aberto não é neutro. Ele puxa o foco para dentro repetidamente. O inimigo começa a repetir os eventos na sua mente à procura de um significado que não existe.
A raiva arde rapidamente. A confusão não. A raiva liberta energia. A incerteza prende. A Maquiavel compreendeu que a punição pode acabar com o conflito, mas a ambiguidade prolonga o domínio. Quando não há um fim claro, a mente continua a trabalhar muito depois de a interação ter parado. Este esforço contínuo beneficia apenas um lado, aquele que está ausente. O desfecho também restaura a hierarquia. Quando explicas, justificas ou esclareces, reconheces a autoridade da outra parte para julgar. Esse reconhecimento eleva-os. A negação do desfecho remove essa elevação. Comunica sem palavras que a compreensão deles é desnecessária. A irrelevância é mais desestabilizadora do que a oposição. O silêncio, após o envolvimento, tem um efeito diferente do silêncio antes dele. Após o envolvimento, a ausência parece intencional. Parece definitiva sem ser explicada. Esta combinação é poderosa. Ela cria um vazio onde deveria estar o significado. O inimigo preenche esse vazio com narrativas autogeradas. Essas narrativas muitas vezes viram-se para dentro. A dúvida substitui a certeza. Maquiavel reconheceu que aqueles que anseiam por resolução são fáceis de controlar. Eles perseguem respostas. Eles revelam o desespero através da persistência. Cada tentativa de recuperar o acesso expõe a necessidade. A necessidade inverte o poder. Aquele que quer um desfecho já está abaixo daquele que o nega. Existe a tentação de resolver os assuntos de forma limpa, de terminar as conversas, de explicar os motivos, de esclarecer os mal-entendidos. Esta tentação vem da empatia e não da estratégia. O poder maquiavélico resiste a este impulso, porque a clareza beneficia mais o ouvinte do que quem fala. Quando a clareza é negada, a alavanca permanece intacta. Uma vez que o desfecho é retido, a consistência torna-se crítica. Uma única explicação destrói o efeito. A mente reinicia-se. O ciclo fecha-se. O controlo dissolve-se. A negação deve ser completa e sustentada. Um desfecho parcial convida a uma nova perseguição. A negação total termina a de forma silenciosa. As situações não resolvidas criam obsessão. A obsessão estreita a percepção. A percepção estreita leva ao erro. Os inimigos começam a interpretar eventos não relacionados como sinais. Eles analisam em excesso. Eles leem mal a neutralidade como se fosse intenção. Esta distorção enfraquece a sua capacidade de agir eficazmente noutros lugares. O foco deles fica mal direcionado. O Maquiavel compreendeu que o poder não exige presença, exige impacto. Negar o desfecho permite que o impacto persista sem esforço. O inimigo continua a envolver-se sozinho. Tu permaneces intocado. Esta assimetria é domínio. Há também proteção na negação. Ao recusar a explicação, proteges o teu raciocínio interno. Os motivos permanecem privados. A intenção permanece oculta. A ocultação impede a contra-estratégia. O que não pode ser compreendido não pode ser antecipado. O desfecho também cria libertação emocional. A libertação permite o movimento. A negação prende a emoção. A emoção presa procura uma saída. Essa saída aparece muitas vezes como intensificação, exagero ou exposição. Cada um revela mais do que o pretendido. Cada um enfraquece a posição. A indiferença é frequentemente confundida com apatia. Na estratégia, a indiferença é isolamento. Remove o incentivo. Sem incentivo, a manipulação colapsa. O inimigo não pode progredir porque não há nada a que responder. Eles ficam estagnados internamente.
Maquiavel aconselhou os governantes a retirarem favores sem explicação, porque a explicação convida à resistência. O silêncio acaba com a negociação. A negação acaba com a perseguição. Quando o desfecho não está disponível, o envolvimento acaba por parar, mas não antes que o desequilíbrio tenha feito o seu trabalho. Quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu não devo nenhum desfecho. Número 7. Alcança a intocabilidade psicológica. A fase final do domínio não é o confronto, é a separação. Maquiavel compreendeu que a forma mais elevada de controlo é alcançada quando a influência falha por completo. A intocabilidade psicológica não é o isolamento do mundo, é o isolamento da interferência. Quando forças externas já não conseguem moldar a tua direção interna, o poder estabiliza-se. Nesta fase, a identidade torna-se internamente completa. As ações já não precisam de validação. As decisões já não dependem de aprovação. O comportamento flui da estrutura, não do estímulo. Os inimigos sentem esta mudança imediatamente. Os seus métodos habituais perdem atração. A provocação cai por terra. O atraso não tem efeito. A intensificação não produz movimento. Sem resposta, a influência morre. A intocabilidade muda a dinâmica sem aviso prévio. A ausência de reação comunica o fim. Não há tensão para explorar, nenhuma emoção para ceder, nenhuma expectativa para quebrar. Esta quietude não é passiva, é resoluta. Maquiavel reconheceu que aqueles que parecem inabaláveis não podem ser controlados, porque o controlo exige ajuste. O ajuste exige movimento. Quando os inimigos perdem o acesso, frequentemente aumentam a intensidade. Esta intensificação não é força, é a perda de relevância. Eles empurram com mais força porque os sinais habituais desapareceram. O seu comportamento torna-se visível. A visibilidade remove a vantagem. O indivíduo silencioso torna-se o ponto de referência. Os outros ajustam-se ao seu redor. A intocabilidade psicológica também elimina o conflito interno. Quando os motivos são claros internamente, o ruído externo perde poder, a confusão desvanece-se, a clareza emerge. Esta clareza cria consistência. A consistência reforça a autoridade. A autoridade não precisa de se afirmar. Ela é reconhecida através de uma presença calma. Maquiavel compreendeu que o poder perdura quando não é contestado. A contestação convida à exposição. A retirada da contestação remove o campo de batalha por inteiro. Quando já não fazes parte da equação do inimigo, eles não podem ganhar nem perder contra ti. Eles simplesmente tornam-se irrelevantes. Esta fase também protege a energia. O envolvimento consome recursos. A intocabilidade conserva-os. Enquanto os outros reagem, explicam e defendem, se tu avanças. O progresso torna-se assimétrico. A distância cresce silenciosamente. O fosso torna-se insuperável. Existe a concepção errada de que a intocabilidade exige dormência emocional. Não exige. Exige seletividade. As emoções existem, mas não estão disponíveis para uso externo. Elas são privadas. A privacidade é poder. O que é privado não pode ser transformado em arma. O domínio maquiavélico é muitas vezes confundido com agressão. Na verdade, é a contenção guiada pela compreensão. A compreensão remove a urgência. A urgência convida ao erro. Quando a urgência desaparece, a precisão substitui-a. A precisão molda os resultados. Os inimigos acabam por parar de tentar influenciar porque o esforço não produz nada. O silêncio recebe a pressão.
A quietude encontra a intensificação. A ausência segue-se à intrusão. A equação de custo e benefício colapsa. Sem retorno, o investimento termina. A influência morre de fome. A intocabilidade psicológica também remodela a percepção de ti mesmo. A confiança já não precisa de reforço. A força já não procura exibição. A calma substitui a tensão. Este alinhamento interno é visível externamente. Os outros sentem-no sem precisarem de explicação. O respeito surge naturalmente. Maquiavel avisou que aqueles que dependem da aprovação externa permanecem vulneráveis. A dependência cria acesso. O acesso convida ao controlo. A intocabilidade, uma vez cortada, ela não pode ser reparada sem consentimento. E o consentimento nunca é dado. A este nível, o conflito termina antes de começar. As tentativas de influência falham silenciosamente. O inimigo não se sente derrotado. Sente-se desconectado. A desconexão é definitiva. Não há nada com que discutir, nada para provocar, nada para alcançar. Esta é a vitória mais alta que Maquiavel insinuou, embora raramente a tenha afirmado diretamente. Não é o domínio pela força, não é o triunfo pela exibição, mas a liberdade da manipulação, a liberdade da reação, a liberdade do alcance psicológico. Quando chegas a esta fase, não precisas de ganhar. Já não estás a ser manipulado. O poder raramente está naquilo que tiras. Está naquilo que não pode ser tirado de ti. Maquiavel compreendeu isto há séculos. A maioria das pessoas persegue a influência como se fosse um prêmio. Discutem, explicam, justificam e esgotam-se na procura de um controlo que nunca foi delas para segurar. O verdadeiro domínio é o oposto. É a inacessibilidade. É uma posição tão estável que as tentativas de a perturbar falham antes mesmo de começarem. O inimigo orbita em teu redor. Tu não orbitas à volta deles. A influência não é agarrada. Ela é negada. A vitória não se mede pelo colapso dos outros, mas pela tua imunidade ao colapso. Quando a tua mente é intocável, a provocação torna-se irrelevante. A raiva, o medo ou o desejo não te podem mover porque estás ancorado internamente. A tua identidade, as tuas escolhas e as tuas respostas pertencem exclusivamente a ti. É por isso que Maquiavel insistiu que os governantes nunca devem mostrar fraqueza. A fraqueza convida à sondagem. A força esconde-se atrás da quietude. A mente intocável é indecifrável, inabalável e inatacável. Todas as estratégias que aprendeste neste vídeo contribuem para este estado. Recusar a reação, dominar o silêncio, controlar o tempo, quebrar as expectativas e negar a conclusão não são táticas para vencer discussões ou dominar pessoas. São táticas para te removeres da equação por completo. Aquele que não pode ser manipulado, previsto ou provocado, opera acima do campo de batalha. As suas vitórias são invisíveis, mas absolutas. Eles ditam sem movimento, influenciam sem esforço e permanecem intocados enquanto o mundo gira à sua volta. Tu não precisas de te justificar, de te explicar ou de provar o teu valor. A validação é irrelevante. A aprovação é desnecessária. A forma mais elevada de poder é quando o envolvimento é opcional e não obrigatório. Quando o inimigo intensifica o ataque, eles expõem-se. Quando esperam, revelam dependência. E em ambos os casos, a tua posição permanece intacta. O silêncio, a quietude e a contenção estratégica são as armas definitivas. Elas exigem disciplina, paciência e compreensão. Se aplicares estes princípios, notarás uma mudança profunda. As pessoas farão erros de cálculo sobre os teus movimentos.
As tentativas de provocação irão falhar. As armadilhas emocionais serão ineficazes. Tu irás mover-te livremente, pensar com clareza e agir de forma deliberada. O conflito já não te controla. Tu controlas o contexto dele. Isto não é dominação, é libertação. Antes de terminarmos, se achaste este vídeo valioso, não te esqueças de gostar, partilhar e subscrever. Deixe um comentário abaixo com a afirmação: eu sou intocável. Cada vez que reforças esta mentalidade, fortaleces a armadura da tua mente. O poder não está naquilo que destróis, está naquilo que não te consegue tocar. Quando a influência termina, o conflito termina. Quando o conflito termina, a liberdade começa. Sê intocável, sê estratégico, sê invisível. E lembra-te, a maior vitória não é derrotar os teus inimigos, é tornares-te impossível de ser alcançado por eles. Eles não estão a tentar destruir-te. Se quisessem um conflito aberto, teriam escolhido a força. O que eles procuram é algo muito mais eficaz: o acesso. O acesso às tuas emoções, às tuas reações, ao teu ritmo, ao teu equilíbrio interior. Maquiavel avisou que o maior perigo não é o inimigo que ataca, mas o inimigo que observa. A observação transforma o comportamento em estratégia. Assim que as tuas reações são conhecidas, os teus movimentos futuros deixam de ser teus. A maioria das pessoas acredita que os inimigos agem por ódio. Essa crença cega as pessoas. Os inimigos agem por cálculo. Eles provocam não para lutar, mas para medir. Eles atrasam não por hesitação, mas para ver a rapidez com que entras em pânico. Eles permanecem em silêncio não porque sejam fracos, mas porque querem observar o ruído que fazes quando sentes desconforto. Em termos maquiavélicos, cada resposta emocional é uma confissão. Ela revela a tua posição, a tua insegurança e o teu apetite pelo controlo. O poder perde-se no momento em que te tornas previsível. No momento em que a tua raiva surge no tempo esperado, as tuas explicações chegam quando exigidas e as tuas emoções seguem padrões esperados, tu deixas de ser uma ameaça. Maquiavel compreendeu que os homens não são governados apenas pela força, mas pela expectativa. Quando teu inimigo sabe o que farás a seguir, a resistência torna-se desnecessária. Eles simplesmente guiam-te para os resultados que tu pensas ter escolhido. É por isso que a maioria das pessoas perde sem perceber que estava num jogo. Elas acreditam que reagir prova força, que defender prova inocência, que falar prova confiança. Na realidade, a reação coloca-te no ritmo de outra pessoa e a defesa aceita o enquadramento dela. O discurso dá-lhes material. Maquiavel escreveu que a autoridade pertence àqueles que não podem ser facilmente interpretados. A ambiguidade não é confusão, é proteção. Este vídeo não é sobre motivação ou autoconfiança. É sobre invisibilidade estratégica. É sobre remover o acesso emocional de forma tão completa que os teus inimigos são forçados a operar sem qualquer resposta da tua parte. Quando a resposta desaparece, a certeza desmorona-se. Quando a certeza se desmorona, os erros acontecem.